Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. Chegamos aí na primeira segunda-feira do ano, estamos iniciando a primeira semana efetiva do ano de 2026 e eu quero, nesse início de ano, nesse início de semana, eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Eu quero trazer uma palavra que venha te encorajar a você enfrentar as adversidades do dia a dia, as adversidades que porventura venham acontecer no decorrer deste ano de 2026. Que você possa entender, compreender, saber que você tem um Deus Todo-Poderoso cuidando de você, cuidando da sua vida. E eu quero compartilhar no dia de hoje com você a palavra de Deus que se encontra no livro aos Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo de número 4, verso de número 6 e 7, que diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui, meus queridos, no contexto desse texto qual nós lemos, contexto aqui, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, quando o apóstolo Paulo, ele ainda estava preso, mesmo enfrentando dificuldades, limitações e incertezas. O apóstolo Paulo escreve uma carta cheia de alegria e encorajamento e fé àquele povo. Nesse trecho específico, nós vamos ver aqui que ele fala a cristãos que vivem em uma cidade influenciada pela cultura romana, com pressões sociais, espirituais e etc. Eles também enfrentavam preocupações, medos e desafios constantes, assim como eu e você também enfrentamos essas adversidades, enfrentamos esses medos, enfrentamos essas lutas nos dias atuais. E como eu falei, pode ser que eu e você enfrentemos algumas situações também no decorrer desse ano de 2026. Mas eu quero convidar você a guardar essa palavra no seu coração, a guardar essa palavra na sua mente. E quando essas dificuldades, quando esses medos, quando coisas dessa natureza vierem a acontecer, porventura chegarem nas nossas vidas, nós venhamos guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, porque assim nós vamos estar seguros para a glória de Deus. Meus queridos, como inicia dizendo, não andem ansiosos, não andem ansiosos. É fácil a gente não ficar ansioso? Não, não é fácil, principalmente no mundo moderno no qual nós vivemos. A ansiedade tem tomado conta das pessoas, a ansiedade tem invadido a mente, o coração das pessoas, mas Paulo, e o apóstolo Paulo, ele não diz que os problemas não existem, ele não diz que não existe dificuldades, que não tem problema, mas que a ansiedade não precisa dominar o nosso coração. A ansiedade não precisa dominar a minha mente. A ansiedade não precisa dominar a tua mente. Aí o apóstolo Paulo, ele continua dizendo, ele diz, em tudo pela oração. Olha a ferramenta que nós temos em nosso favor. Em tudo pela oração. Portanto, meus queridos, em vez de carregar o peso sozinhos, nós vamos convidar Deus, vamos conversar com Ele, e não é sobre uma coisa qualquer, mas nós vamos falar com Deus, nós vamos, e tudo que nós tivermos, toda e qualquer situação que está pesada na minha e na sua vida, nós vamos colocar diante de Deus, nós vamos apresentar a Deus, porque nós sabemos que nós temos um Deus Todo-Poderoso. Então, meus queridos, até aquilo que parece pequeno,
Porque tem coisas que aos olhos de alguém é pequeno, mas para quem está vivendo é algo muito grande. E essas coisas nós vamos lançar em Deus, nós vamos colocar em Deus, nós vamos confiar a Deus e nós vamos ter com certeza a resposta para das nossas orações, nós vamos ter resposta para aquilo que nós vamos estar lançando sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, como nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer? Com ação de graça. A gratidão muda nossas perspectivas. A gratidão nos ajuda a lembrar que Deus, Ele nos guia. A gratidão nos ajuda, nos traz à nossa mente aquilo que Deus já operou, já atuou em nosso favor. E tenho certeza que se você olhar para trás, assim como eu olhando para trás, eu enxergo as mãos poderosas de Deus sobre a minha vida, sobre situações que aos meus olhos eu pensava assim, não tem mais jeito, não tem saída. Às vezes, diagnóstico médicos que diz não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Mas aí nós lançamos no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra, no Deus que de toda sabedoria, de toda ciência, de todo conhecimento, e Ele reverte aquele quadro, reverte aquela situação. Portanto, no dia de hoje, exatamente para você que estou falando, você que está passando por uma adversidade, quem sabe nós iniciamos aqui dizendo que possíveis situações que possam vir a ocorrer no ano de 2026. E quem sabe você já enfrentou situações assim no ano de 2025 e entrou 2026 também carregando esse peso, carregando essa ansiedade, carregando essa angústia, carregando esse diagnóstico, o qual o médico disse. Mas hoje quero convidar você a lançar sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. E tenho certeza que Ele virá em teu favor. Continuando, a paz de Deus, olha só, a paz que vem de Deus é diferente dessa paz que o mundo prega, que o mundo oferece. A paz que Deus ele traz sobre a nossa vida é uma paz que mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor, a nossa mente e o nosso coração encontra-se em descanso. Não é uma paz baseada nas circunstâncias, mas é uma paz que traz a presença de Deus e ela guarda o coração e a mente. Por isso, meu irmão, eu quero convidar você no dia de hoje a aplicar o que nós estamos falando, o que estou falando aqui neste dia para a sua vida. Com certeza, todos nós estamos aí sujeitos a passar por inúmeras situações. Todos nós enfrentamos preocupações, casa, é família, é filho, é emprego, são decisões que precisam ser tomadas. Então, precisamos sempre estar apegados a Deus para assim nós alcançarmos essa paz que só Ele tem. E como nós vamos fazer isso? Orar e confiar. Ore e confie. Ore sem duvidar do poder de Deus. Ore sabendo que Ele está com os ouvidos inclinados à sua súplica, à sua oração. Entregue um ato de fé a Deus, mostre esse ato de fé a Deus, dizendo que é nele que você confia, dizendo que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a diagnósticos contrários, você
continua acreditando em Deus e pode ter certeza, a paz de Deus não depende de tudo estar resolvido. A paz de Deus não depende que tudo está dando certo. Não, mas a paz de Deus, como já falei aqui anteriormente, a paz de Deus é ela que traz o controle para as nossas vidas nesses momentos. Quando orarmos, pode ter certeza, talvez a situação não mude naquele momento, talvez não seja de imediato, mas precisamos saber que se o nosso coração mudar, se essa paz entrar no nosso coração, pode ter certeza que aí você já está percebendo o agir de Deus na tua vida. E eu tenho certeza que Deus ele já está trabalhando na tua vida. Eu tenho certeza que Deus ele já está trabalhando nessa causa. Eu tenho certeza que as mãos de Deus estão estendidas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Portanto, eu te convido, no dia de hoje, a entregar, lançar toda ansiedade no Senhor. E a paz dele, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ele vai guardar a tua mente e o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus.